Bom dia, galera. Eu estive vendo uma série de reportagens, um canal desse do YouTube, com o Paulo Gastão, né? O Paulo Gastão foi um grande pesquisador do cangaço e no início da carreira dele como pesquisador, ele, como todos nós, acreditávamos na história de Angico piamente, né? Ele era um entusiasta nessa história e fez de tudo para entrevistar os remanescentes, entre aspas, de Angico. Ele entrevistou, creio eu, Candeeiro, Sila, Durval, Rosa, aqueles cabras da peste e tudo, entre os anos de 1995 e os anos 2000 e pouco, né? Ele fez esse trabalho e, ao passar do tempo, ele foi vendo que essa história era um grande engodo, né? E ele fala essa palavra mesmo, engodo, numa carta que ele escreve para um blog desse, do qual eu vou deixar sempre aqui as referências. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso, que foi um vídeo muito bem assistido. Então, nós temos dois Paulo Gastão, né? O primeiro, que era aquele entusiasta da história oficial, que fez aquelas entrevistas todas, aí você vai vendo através do tempo, ele vai se dando conta, né, de que aquilo tudo era uma enganação. E numa carta que ele escreve a um blog, eu não sei se foi o blog do Mendes ou se foi Lampião Aceso ou se foi Cariri Cangaço. Eu acho que foi o Cariri Cangaço, eu não tenho certeza, mas eu tenho o link aqui. Esse canal aqui sempre deixa alguma referência para poder corroborar o que é dito aqui. Então, o Paulo Gastão, ele escreve, né, uma carta contundente, né? Eu não vou repetir aqui, porque eu já repeti já li essa carta várias vezes. Vou deixar o link para esse vídeo que eu fiz lendo o inteiro teor dessa carta, em que ele, né, desacredita em tudo que foi dito, né? Ele finalmente, eu acho que ele no final ele ficou assim magoado com as mentiras todas, ele ficou meio que decepcionado com toda a armação, toda a enganação que existe dentro do estudo do cangaço. Eu não conheci Paulo Gastão pessoalmente, mas pelo que ele escreveu nessa carta, pelas entrevistas dele, eu não, o seu Paulo era um cabra muito inteligente, né? E adorava o cangaço como ninguém, né? E no final ele ficou descrente, inclusive a Verluce Ferraz, que escreveu um livro em que ele faz, né, a introdução do livro. Não sei como é que fala a palavra, essa pessoa que dedica o livro, etc. e tal, que faz né, um apanhado do livro, e é uma pessoa que apresenta o escritor e tal, que já tem uma certa moral dentro do estudo. E ele era amigo de Verluce Ferraz, e no final da vida dele, a Verluce Ferraz diz que ele estava totalmente decepcionado com os rumos que levaram aquele grupo brasileiro, é isso, do estudo do cangaço, e que ele não compareceu à última reunião do grupo e que ele estava mais ou menos que desligado desse grupo no final da vida dele lá, porque ele ficou decepcionado. E nós vemos que esse canal do cangaço está usando a imagem do Paulo Gastão, quando ele ainda era o entusiasta do cangaço, para poder manguear o seu peixe, mas não diz no final o que o Paulo Gastão descobriu. E ele é muito contundente nas palavras dele, galera, que ele diz que não quer morrer enganado, né? Isso ele fala nessa carta, que foi escrita em 2011, né? Quer dizer, muitos anos depois do entusiasmo que ele tinha quando ele entrevistou o suposto cangaceiro Candeeiro. E a gente vê que tem essa entrevista do Candeeiro, e que o Candeeiro, né, ele
é um cangaceiro inocente, né? Porque ele nunca foi preso, ele nunca cometeu nenhum crime e estava sempre nos lugares onde acontecia alguma coisa com Lampião, etc. e tal, mas era um cangaceiro inocente porque ele jamais cometeu algum crime. Atribuíram o crime da morte da Cristina de Português, que nunca foi também verificada essa morte, nem confirmada nem nada, mas como ele tinha que ter algum crime nas costas, pesquisadores aí inventaram que ele foi um dos matadores da Cristina do Português. Puta que pariu, né? E ele informa aí a todo mundo que depois de Angico, a turma toda foi para uma fazenda. Ele não diz qual é a fazenda, mas nós aqui que conhecemos a história, é a fazenda Cuiabá, que ficava a poucas léguas de Angico, e que o Curisco visitou eles lá na fazenda Cuiabá. Isso aí a gente, né, nunca ouviu falar nisso, mas o Candeeiro está dizendo que sim. E você vê também, galera, que os remanescentes que fugiram para a fazenda Cuiabá não foram perseguidos, né? Não foram sequer, né, interrogados, deixaram escalar à vontade na fazenda Cuiabá para se entregar, quando eles poderiam ter preso, né, todo mundo ali na maior facilidade. Estava todo mundo dentro da fazenda, era só rodear a fazenda com as volantes ou matar eles todos, né? Isso é uma coisa também, por que não foram mortos esses remanescentes, né? Isso é uma coisa também de se perguntar, por que não foram atrás dele e mataram eles todos? Ah, a história oficial, não, a gente só queria pegar o Lampião. História mal contada, você nem sabia quem era Lampião. João Bezerra não conhecia Lampião, entre aspas, né? Ninguém conhecia Lampião. Então, a cabeça ali nunca foi identificada a contento, nunca houve nenhum atestado de óbito, nem reconhecimento legal daquela cabeça, daquele corpo, etc. Como a gente já está careca de saber, isso já é um buraco enorme nessa história toda. E eis que ele se refugiu na fazenda Cuiabá e o Curiscão lá, né, que fica lá tratando o ferimento na maior boa lá, e tem também relatos que eles ficavam fazendo festa na fazenda Cuiabá, e a polícia de Sergipe se isentou de caçar esses criminosos, entre aspas. Será por quê, né, galera? Será que eles não deviam nada, era inocente que nem o candeeiro? Será que nada daquilo aconteceu, né? Essa fazenda Cuiabá é um mistério também, porque ninguém sabe exatamente onde é que é. Na minha opinião, isso tudo é uma balela, uma conversa fiada. Aqueles remanescentes ali nunca foram criminosos, já falei o porquê aqui diversas vezes, em diversos vídeos, né? Eles não foram perseguidos pela polícia, eles não deviam nada e se entregaram lá na Bahia, em Jeremoabo, ao invés de se entregar em Sergipe, onde eles estavam, né? Muita coisa ali esquisita. E a gente vê que na entrega em Jeremoabo, nenhum deles foi identificado legalmente, né? Nenhum deles tem certidão de nascimento. Todos eles foram identificados pela alcunha, o que inviabiliza qualquer tentativa de algum historiador conectar os pontos, né? Ah, esse aqui se entregou em Jeremoabo com o nome de batismo tal, e hoje está dando entrevista com o mesmo nome de batismo 40 anos depois. Pode-se, né, ver que existe alguma corroboração. Agora, você chegar e falar o candeeiro se entregou em Jeremoabo e o candeeiro deu depoimento em Buíque, Pernambuco, 30, 40, 50 anos depois. Depois, 50 anos depois, ele dava entrevista com o nome de candeeiro. Como é que nós sabemos? Como é que um historiador sério, né, vai corroborar essa história se não existe nenhuma documentação? Ele vai ter que acreditar nas testemunhas de Jeremoabo que se entregaram lá. Ele vai ter que acreditar na palavra da Sila, por exemplo. Muito complicada essa história, galera, porque o historiador sério, ele jamais vai, né, poder, né, dentro do método acadêmico, aceitar esses testemunhos como tendo validade. São apenas uma curiosidade,
mas aí você dá aquele salto para, né, falar para todo mundo, assinar embaixo que aquele ali era o candeeiro, era o cangaceiro de verdade, amigo de Lampião. Aí o Frederico Perambulano disse que ele era gatilho do Lampião. Meu Deus do céu. Então, eles tecem essas fantasias todas, certos de que nunca vão ser questionados. Né? Essa que foi a grande jogada do cangaço, que deu errado, né? Porque eles jamais pensariam que ia chegar alguém, né? Jamais pensaria que ia chegar uma mídia, uma plataforma que nem o YouTube, onde ia aparecer um maluco que ia questionar essa porra toda, né? E eu também, até hoje, eu não sei por que eu estou aqui questionando. Foi o destino? Acho que foi o destino, galera, porque eu sempre me interessei pelo cangaço, né? E eu tenho formação acadêmica. E a primeira coisa que me bateu dentro do estudo do cangaço, eu acreditava em tudo isso que o Paulo Gastão acreditava em tudo isso que todos nós acreditávamos. A história foi bem contada, foi bem bolada, né? O emocional da história é muito bem feito, né? O amor bandido, o romantismo, etc., que capta a nossa imaginação e a gente não vai olhar aquela história, não vai examinar ela pela ótica, né, do método científico, do método acadêmico. E eu não sei por que cargas d'água eu comecei a questionar essas testemunhas, né? Porque eu falei, bem, como é que pode uma testemunha falar essas coisas todas? Já a coisa que mais me bateu foi eles serem idosos anciões, né? E ancião, idoso, não tem aquela memória toda, não tem, né, aquela capacidade de relembrar as coisas direito. Tem também uma capacidade muito grande, inclusive no Nordeste, de inventar história, porque a realidade e a ficção se misturam na cabeça do idoso, ainda mais no lugar dos contadores de história que tecem, né, os contos de cordéis, etc. e tal. Ali a imaginação corre solta e é o que acontece no cangaço. E eu comecei a questionar, meu primeiro vídeo foi questionar como que podemos acreditar nessas testemunhas. Foi dali que começou tudo, galera.